Olá, vamos dar início então ao segundo módulo da nossa disciplina de Legislação Ambiental Aplicada e o tema desse módulo será então a respeito da responsabilidade ambiental. Só lembrando que no final do módulo anterior nós ressaltamos, que essa tríplice responsabilização, ela vinha também a partir do que disciplina a Constituição Federal de 88. Então vamos iniciar exatamente nesse caminho. A Constituição Federal, no artigo 225, no seu parágrafo 3º, agora, da Constituição no artigo 225, em seu parágrafo 3º, ela estabelece, então, o sistema de responsabilidade ambiental. Esse sistema de responsabilidade ambiental, ele aparece em um primeiro momento apenas e tão somente na Constituição de 88? Não, Aquela mesma lei que nós falamos no módulo passado, da Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 81, já tinha lá também o artigo 14, mais especificadamente nos seus parágrafos 1º e 2º, que disciplinavam a respeito da responsabilidade ambiental. Mas lá na Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 14, a única previsão que nós tínhamos é a seguinte, vamos entender aqui a redação do dispositivo. O dispositivo do artigo 14 diz: a responsabilidade ambiental independe de culpa. Ou seja, essa era a única previsão que nós tínhamos. Essa previsão do artigo 14 da Lei 6.938 de 81 não esclarecia se essa responsabilidade a que a lei faz referência se tratar de uma responsabilidade sem culpa, se ela seria uma responsabilidade civil para reparação do dano, se ela seria uma responsabilidade administrativa para prevenção e sanção da infração, ou se ela seria uma responsabilidade penal. Então, em 88, a Constituição Federal, recepcionando esse artigo 14 da Política Nacional, estabelece, então, a redação do parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal. E o que esse parágrafo vai dizer? Então, o parágrafo 3º do artigo 225 estabelece: independentemente da obrigação de reparar o dano, o poluidor responderá administrativa e penalmente pelo dano causado. Ou seja, o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal passou então a estabelecer que, ocorrido um dano ambiental, uma lesão ambiental, um prejuízo ambiental causado pelo poluidor, esse poluidor estará imediatamente adstrito a uma responsabilidade pela obrigação de reparar o dano, que, se não feita espontaneamente pelo poluidor, se confunde com uma responsabilidade civil e, concomitantemente, ele está, então, também responsável por uma responsabilidade administrativa e por uma responsabilidade penal. Perfeito? Então, assim, esclarecendo, podemos dizer, o parágrafo 3º estabelece uma obrigação de reparar o dano que se confunde com a responsabilidade civil. Concomitantemente, ele estabelece uma responsabilidade administrativa e, além disso, uma responsabilidade penal. Inicialmente, precisamos entender de que forma, de que maneira essas esferas de responsabilidades relacionam-se entre si. Então, primeiro critério: são 3 esferas de responsabilidades autônomas e independentes entre si. Ou seja, a aplicação das 3 sempre é possível, sempre é provável, só que a sua incidência dependerá da sua busca pelo agente competente e responsável. Então, já generalizando, todo e qualquer dano ambiental, lesão ambiental, prejuízo ambiental permite a aplicação das 3 esferas de responsabilidade. Se na prática essas 3 esferas de responsabilidades existirão ou não, dependerá do agente competente e responsável em aplicá-la. Então, por exemplo, se o Ministério Público oferece denúncia, ou se a polícia lavra um termo circunstanciado que leva a uma transação penal, houve a aplicação da responsabilidade penal. Caso eles não venham a agir, como a competência é exclusiva deles, não haverá responsabilidade penal.
Se o órgão ambiental competente lavra um auto de infração ou outra modalidade de infração administrativa prevista lá no artigo 72 da Lei 9.605, nós teremos a responsabilidade administrativa. Agora, se o órgão ambiental não aplicar, não haverá responsabilidade administrativa. E, por fim, a responsabilidade civil. Se o poluidor não procedeu à reparação do dano e nenhum legitimado ativo, a propositura de alguma ação para fins de reparação do dano não ajuiza ação, logo não haverá que se falar também na incidência da responsabilidade civil. Mas, ressalto, não é o tipo de dano, a modalidade de dano que determina qual esfera de responsabilidade vai existir. Todos os danos potencializam as 3 esferas de responsabilidades. Se elas existirão ou não existirão, dependerá da atuação do agente competente e responsável. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, não se aplica no sistema de responsabilização ambiental a regra tradicional do direito da ação ex delito, ou seja, do condicionamento entre a esfera penal e a esfera civil e a esfera administrativa. Ou seja, não existe uma sobreposição dessas responsabilidades, não há que se falar na existência de bis in idem, ou seja, de duplicação de responsabilidades, quando nós estamos aplicando responsabilidades de natureza diferentes. E segundo, não existe um condicionamento entre essas esferas de responsabilidade. Ou seja, nos danos ambientais, nós podemos ter, por exemplo, um sujeito absolvido na esfera penal, em que a obrigatoriedade de reparação do dano se mantém na esfera civil, como nós falamos no módulo anterior, considerando que essa reparação do dano ela é sempre obrigatória porque o dano ambiental é imprescritível. Ou nós podemos ter, por exemplo, uma absolvição do sujeito na esfera civil e isso não gera consequências na esfera administrativa. Por quê? Porque essas 3 esferas de responsabilidade são autônomas e independentes entre si. Isso é bom ficar bem claro, Então, eu não posso, por exemplo, numa eventual discussão administrativa, aceitar um argumento do autuado quando ele diz: eu não preciso mais pagar essa multa na esfera administrativa porque eu já fiz uma reparação do dano na esfera civil, já me comprometi a plantar tantas árvores ou a fazer, a despoluição de um curso hídrico. Isso ele, na verdade, absorveu a responsabilidade civil, cumpriu com a obrigação de reparar o dano, mas ela não se estende nas demais esferas, tá? Outro detalhe, então nós temos um tríplice sistema de responsabilização, civil, penal e administrativo, concomitante e independente entre si. Já entendemos que não existe vinculação entre eles. Então o próximo ponto que nós temos que perceber é qual a natureza dessas responsabilidades. Lembrando que nós falamos no início, o artigo 14 da Política Nacional, desde sempre, disse que a responsabilidade pelo dano ambiental independe de culpa, Esse tipo de responsabilidade que independe de culpa é a espécie de responsabilidade que juridicamente nós chamamos de responsabilidade objetiva. Então, nós temos uma diferença entre um tipo de responsabilidade denominado de responsabilidade subjetiva e um tipo de responsabilidade denominado de responsabilidade objetiva. Qual a diferença entre elas? Primeira diferença, a regra é responsabilidade subjetiva, a exceção é responsabilidade objetiva. Então, só poderá ser responsabilidade objetiva quando a lei expressamente prevê. Então, quando a lei disser a responsabilidade objetiva, ela é independentemente de culpa, ela é objetiva. Se for silente a respeito, ela é subjetiva. No caso da responsabilidade ambiental, como desde sempre o artigo 14 da Política Nacional estabeleceu que a responsabilidade pelo dano ambiental independe de culpa, logo, a responsabilidade ambiental em gênero, originalmente, ela é objetiva. Claro que já vamos perceber aqui algumas peculiaridades específicas em cada uma dessas esferas, mas em regra ela é objetiva, tá? A diferença entre a objetiva e a subjetiva é a exigibilidade do elemento culpa.
Então, enquanto na responsabilidade subjetiva eu tenho que provar a existência de um dano, de um ato ilícito, de um nexo causal e de uma culpa, que pode ser por negligência, imprudência ou imperícia, na responsabilidade objetiva eu preciso apenas e tão somente demonstrar que aconteceu um dano, que ele decorreu de um ato ilícito e que existe um nexo causal, ou seja, um vínculo entre o dano e entre o agente, independentemente da necessidade efetiva de culpa. Tá? Então, nós podemos já inicialmente dizer, a responsabilidade ambiental, em regra, é objetiva. Por quê? Porque expressamente o artigo 14 da Política Nacional de Meio Ambiente, a 6938 de 81, assim consignou. Contudo, quando essas esferas de responsabilidades tipificadas no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal, qual seja, a civil e a penal e a administrativa, foram regulamentadas legalmente por seus diplomas específicos, essa definição da objetividade não se estendeu a todas as esferas. Então vamos ver lá. A responsabilidade civil, sobre ela, nós aplicamos efetivamente ainda o artigo 14 da Lei 6938 de 81 e podemos afirmar que a responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental objetiva, ou seja, ela independe de culpa, com um acréscimo ainda, né? Que o entendimento majoritário jurisprudencial e o entendimento doutrinário é que esta responsabilidade, além de ser objetiva, ela também pode ser qualificada como uma responsabilidade de risco integral e sobre a qual não se aplicaria sequer as eximentes de responsabilidades. Então, nós podemos afirmar, a responsabilidade ambiental civil é objetiva e ela segue a lógica da teoria do risco integral. Logo, além da não necessidade de comprovação do elemento culpa para importar ao poluidor a obrigação de reparar o dano causado, a obrigação de reparar esse dano estará presente, inclusive, nas hipóteses, né, que seriam eximentes de responsabilidade, quais sejam caso fortuito, força maior ou culpa concorrente da vítima. Então, vamos para um exemplo. Se um dano ambiental ocorrer a partir de uma chuva torrencial no imóvel do titular, ele, como titular, considerando que a natureza das obrigações ambientais são próprio terreno, terá a obrigação de reparar esse dano. Mas ele vai dizer, mas eu não tive culpa porque eu não quis que chovesse, e além disso, nós temos aí uma hipótese, né, efetiva de uma eximente de responsabilidade sobre a qual eu não preciso responder. Então, a legislação, a partir do entendimento jurisprudencial e doutrinário, daria a seguinte resposta para esse sujeito. Independentemente da existência de culpa ou não, independentemente desse dano ter ocorrido por uma eximente de responsabilidade, considerando que a responsabilidade ambiental é objetiva na esfera civil pelo risco integral, não se admite as eximentes, logo você tem o dever de reparar, logo você tem a obrigação de zelar pelo meio ambiente. Tá? Em relação à responsabilidade administrativa. Em relação à responsabilidade administrativa, nós não temos nenhum artigo específico dentro dos decretos que regulamentam a infração administrativa, em especial o atual decreto, né, das infrações administrativas, que é o decreto 6.514 de 2008, né? Ele não contempla nenhum dispositivo que diz a responsabilidade objetiva independente de culpa, mas nós temos um outro dispositivo, né, que é o artigo 72, no seu parágrafo 2º e seu parágrafo 4º da Lei 9.605 de 98, que estabelece que na aplicação da multa deve-se levar em consideração a demonstração da existência do dolo ou negligência. A partir desse dispositivo do artigo 72, gerou uma grande discussão no seguinte sentido:
Se o artigo 72 da 9.605 diz que para aplicação da multa preciso comprovar a existência de dolo ou negligência, logo a responsabilidade administrativa então é subjetiva. Certo ou errado? Errado, né? A responsabilidade administrativa ambiental, em regra, é objetiva. Ela poderia ser considerada como subjetiva apenas e tão somente na hipótese da aplicação de multa. Das demais infrações administrativas ambientais, ela não seria absorvida por esse efeito da objetividade, né, da subjetividade, no caso da exigibilidade de dolo ou de negligência. Então, em virtude desse grande imbróglio, dessa grande discussão, nós tivemos recentemente, a partir de outubro de 2018, precedente do STJ entendendo que a responsabilidade administrativa em se tratando de multa deve ser considerada como subjetiva. Os dois precedentes que até então foram prolatados, com repercussão geral, um originário do estado do Paraná, um do Rio de Janeiro, né, foram em casos de transporte de combustível, né? Então a pergunta era: qual é a responsabilidade da distribuidora de combustível quando ocorrido um dano ambiental em virtude do vazamento no processo de transporte, considerando que a distribuidora não tinha nenhuma ligação direta, nenhum nexo causal, nenhuma relação com a venda desse combustível e nem muito menos com o transporte, tá? Mas são apenas e tão somente dois precedentes. Ainda vigora, em grande maioria, o entendimento de que a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental é objetiva. Esses entendimentos do STJ são de uma releitura do artigo 72 da Lei 9.605, que nessas hipóteses em específico entendeu que a responsabilidade deveria ser considerada como objetiva. Portanto, seguimos, por hora, ainda a tendência da responsabilidade objetiva na esfera administrativa, tá? Portanto, a administração pública, quando procede à lavratura de um auto de infração ou aplica outra infração administrativa listada, embargo, advertência, né? E sucessivamente ela vai se pautar pela objetividade, né? Estando presente a demonstração do dano, estando presente o ato ilícito, estando presente o nexo causal, o vínculo, haverá, portanto, a aplicação da infração. E por fim, e a responsabilidade penal? Será que ela é objetiva ou será que ela é subjetiva, né? A responsabilidade penal, por óbvio, ela é uma responsabilidade subjetiva, tá? E aí, não bastasse a própria natureza da responsabilidade penal sempre exigir a demonstração obrigatória da materialidade, da autoria, porque o crime tem que ser uma conduta típica, ilícita e culpável, né? Não bastasse isso, a própria lei 9.605 de 98, que é a lei que disciplina os crimes ambientais, expressamente contemplou em seu artigo 2º a natureza subjetiva dessa responsabilidade, quando o artigo 2º da Lei 9.605 afirma: a responsabilidade pelo crime ambiental aplica-se na medida da culpabilidade, né? Então, nós podemos afirmar com tranquilidade que essa responsabilidade é subjetiva. Então, fechando o nosso módulo, a responsabilidade ambiental é tripartida, em civil, penal e administrativa. São 3 esferas autônomas e independentes entre si, sendo que a responsabilidade civil e a administrativa, em regra, ainda o entendimento prioritário, são objetivas, enquanto a responsabilidade penal, por expressa determinação da Lei 9.605 de 98, é uma responsabilidade subjetiva, tá? E vamos então para o próximo módulo, na sequência, em que vocês vão analisar a responsabilidade administrativa dentro do procedimento administrativo ambiental. Obrigada e bons estudos!